Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Viver é Mágico. E eu tenho certeza que se você chegou aqui não foi por acaso. Já vai, se inscreve aqui no canal, já fica aqui com a gente, porque o conteúdo hoje tá incrível, gente. A gente vai falar sobre OVNI, sobre extraterrestre, sobre comandos interestelares, sobre o que é verdade da ufologia e o que não é verdade. E para trazer todo esse conteúdo pra gente, eu tô tendo a honra de trazê-la aqui, ela que aceitou o meu convite, eu sou muito grata. Karen Rodrigues! Gratidão, na realidade eu que me convidei. Não, foi uma sincronicidade, né? Foi. Porque, na verdade, assim, gente, eu não conhecia a Karen, eu conheci o Dorim, que é o esposo dela, que vocês tiveram aí viram aqui no podcast anteriormente, e aí ele contando a história dos dois, de como os dois se conectaram e se reconectaram, e foi tão apaixonante pra mim, que eu falei, eu quero tanto conhecer a sua esposa, eu quero trazer a sua esposa no podcast. E aí ele fez essa ponte de apresentar a gente, Graças né? a Deus. E aqui a gente se encontra, né, nos bastidores. E eu sou muito grata, né, por ter conhecido ele, por conhecer você agora. Isso. Karen, conta pra gente, quem é a Karen, né? Você é autoridade em tantas coisas que eu sei, o povo já me contou, né? Essa conexão que você tem com multidimensional, com seres extraterrestres. Conta um pouquinho pra gente, quem é a Karen, um pouquinho da sua história e para você trazer, né, um pouco desse conhecimento e da polêmica, porque agora, fica até o final. Que ela vai falar se essa história aí do Mike Leão, se é verdade mesmo, se era OVNI mesmo, ou se, né, você vai descobrir. Vamos lá. Bom, eu conto muito a minha história, então para o pessoal não ficar de saco cheio, eu vou resumir no máximo. Eu tive empresa há 19 anos de estética no Morumbi, a minha clínica era a maior que tinha na época, ia bastante artista, eu era bem reconhecida, eu saía muito em televisão falando de estética, né? Só que chegou um momento na minha vida que eu não estava mais satisfeita. Eu ganhava muito dinheiro, tinha muitos amigos legais que a clínica me proporcionou, mas eu não estava bem e alguma coisa dentro de mim faltava. Até que eu entrei como que eu posso te falar, numa questão espiritual, que de noite, quando eu ia dormir, o meu corpo ficava meio balonando e o meu corpo espiritual saía do corpo físico. Nossa, você sentia? Eu via e era consciente, não era uma coisa que eu sonhei, era consciente. Caraca. E naquela época não tinha tanta informação como hoje. Então, a minha sorte era que o pai da minha filha, que eu era casada com ele, ele era Kardec, e aí ele me levou no centro espírita para ver o que estava acontecendo. E lá não tive a resposta. E aquilo ia me apavorando, Kelly, porque toda vez que eu tentava voltar para o meu corpo, eu apanhava de uma sombra preta, que ficava nos pés. Era tipo aquele negócio que dá no sono? Isso, a projeção astral consciente. Isso, a projeção astral consciente. As pessoas estudam para ter o que eu tive naquela época, exatamente. eu tive sem conhecimento algum. E aí aquilo ia me assustando, porque eu tentava acender a luz do meu quarto, minha mão passava pelo interruptor, era horrível. E aí me trouxe uma síndrome do pânico. Nossa. E o neurologista falou para mim que ele ia me dar uns remédios para eu ficar tranquila, né? Parece aquela música, Rivotril, era mais ou menos isso. Ele falou, você precisa descansar, porque você está muito estressada. E, de fato, né, era muita coisa que eu tinha que gerenciar, porque eu tinha 3 clínicas, né? Não era só uma, eram 3. Colaboradores, tudo isso, né? E aí eu comecei a viajar pelo Brasil para conhecer o Nordeste, para descansar, e piorava, cada vez era pior. Nossa. Aí eu falei, não, isso daqui é espiritual. Mesmo o médico falando que era estafa, mesmo o centro espírita falando que era também estresse, eu falei, eu tenho certeza que é espiritual. E eu comecei a fazer uma busca para tentar me curar. Porque na época por você mesmo? Por mim mesmo. Então eu fui para tudo quanto é religião, para tudo quanto é filosofia, e nada me melhorava. Eu fui num rapaz, que ele é bem conhecido, que é o Carlinhos, que lê Búzios, lá, como é que chama? Esqueci o bairro. Perto do autódromo. Tá. Esqueci o nome. Interlagos. Ele tinha um centro que misturava tudo. Misturava Umbanda, Fraternidade Branca, a magia divina do Rubens Sarrazin. Era uma mistureba, e eu fui passando ali, sendo limpa, até que fui ler com ele. Ele falou assim, ó, o teu problema é espiritual, só que eu não sei identificar qual linhagem que é, porque tudo que eu conheço, eu não sei. É um negócio esquisito. Olha. Mas fica tranquila, porque tudo isso que você está tendo é um chamado espiritual e você vai achar a tua turma. Tá bom.
Aí eu tinha um programa na Rádio Record, que eu falava de estética junto com o Netinho de Paula, e eu estava tão estressada. Sabe quando você está estressada e não tem criatividade? Falei, vou convidar a farmacêutica para falar para mim qualquer coisa ali. E na época estava na moda o negócio para as pessoas ficarem relaxadas, com uma ervinha verde, eu esqueci o nome, estou na menopausa, eu esqueço os nomes. A gente esquece. Fluoxetina. Tá. Aí eu falei, vai lá, fala da fluoxetina, porque vem do alface, vem das coisas verdes e tal. Ai, Karen, eu não sei, vai falar assim. Levei ela. Só que a gente tinha que ir no meu carro, porque para entrar na Record, é carro cadastrado. Sim. Né? Senão você tinha que estacionar e andar ali, era perigoso. Na Barra Funda. Aí eu falei, vamos no meu carro, eu te levo, você vai tocar o programa que você fala bem pra caramba e me esquece. Quando a gente estava indo, ela ficou me olhando. Aí ela falou, cara, você tem uma cara de ET? Aí eu falei, eu gosto desses babados de ET. Porque até então, eu não tinha conhecimento algum, mas eu li algumas coisas de extraterrestre. Aí ela, eu vou numa fazenda que lá tem contato com ET. Eu falei, me leva. Olha. Inclusive, vai ter a semana que vem. Eu falei, deixa eu perguntar pro meu marido se ele deixa, né? Porque eu acabei de chegar do Nordeste, ele vai falar, folgada, você tem que trabalhar. Sim. E ele deixou. E eu fui para lá. E lá eu tive a minha primeira visão na tela mental, que foram vários símbolos, códigos e várias raças se apresentando para mim. Nossa, que incrível. E aquilo ali eu achei, quando aconteceu isso, que tinham me dado droga na água. Porque eu nunca tinha tido alucinação, e foi uma alucinação. Como se fosse, né? Porque é novo para você, né? Foi uma alucinação. Só que quando aconteceu isso, na época não tinha televisão plasma, era tubão, tá? Era como se fosse uma TV plasma rodando e abrindo a tela, e eu olhando aquilo, só que eles não falavam com a boca, eles falavam telepaticamente. Sim, que é como eles se comunicam, né? E aquelas mandalas, aqueles símbolos, aqueles códigos, meio que ressoavam no meu corpo, como se eu já conhecesse, mas eu não conhecia. E terminou esse processo, e quando eu estava no banheiro, tinha um rapaz me esperando, né? E eu falei para ele, escuta, que droga que vocês colocaram na minha água, que eu achei aquilo o máximo. Eu tive uma vivência incrível no banheiro. Ele falou, não, eu vou te levar para o organizador aqui desse grupo. E me levou, ele não podia me atender, e me atendeu o colega dele. E aí o colega dele me levou numa sala escura, e ele ficava assim, olhando para mim. Na época eu não sabia. Ele estava olhando minha aura para ver se eu estava mentindo, se eu estava alucinando, se eu estava... Olha! Né? Aí ele falou, cara, você ligou, você acessou tua memória cósmica. Aí eu me explico. Aí ali foi uma faculdade, eu fiquei ali 9 anos nesse grupo. Fui expulsa. Você foi expulsa? Fui expulsa. Por quê? Porque não... Eu não sou rebelde. Desconectou? Não, muito pelo contrário. Ali realmente eu era muito amiga das pessoas, respeitava muito o dirigente de lá, mas tinham coisas que estavam acontecendo ali que eu não concordava e comecei a questionar. E ele não é uma pessoa que leva isso bem. Tá. Ele não gosta de ser questionado. Então eu questionava coisas profundas e ele não aceitava. Então chegou uma hora que ele me chamou no palco e falou, você não acredita em tararara? Eu falei, não acredito. Não posso falar muito porque ele processa. Sim. Aí ele me expulsou na frente de 360 pessoas em São Paulo, falou que eu não era mais bem-vinda, que era para me retirar. Me retirei, fiquei muito chateada, porque ali eu ia todo mês fazer minhas pesquisas de campo, receber informação. E dali eu comecei a trabalhar sozinha. E deu coincidência de eu querer fechar minha clínica e ver o que eu iria fazer em 2 anos, pegar férias de 2 anos para o sabático. Se ressignificar, né? E aí, o que eu fiz? Eu terminei de atender meus últimos clientes, encerrei a minha clínica, paguei todo mundo e fui viajar para o Chile. E lá eu comecei a ir para outros países para aprender técnicas holísticas. Só que como eu vinha da área da saúde, que estética é saúde, eu meio que fiz os cursos errados. Eu fiz o biomagnetismo com o Dr. Goisch, tudo relacionado com a doutora Hurdakark, que eram as coisas mais de corpo, né? De biologia. E aí eu não me encaixei nisso, até que eu comecei a namorar um chileno, e ele foi dar um curso em Porto Alegre. E lá, quando ele foi dar um curso em Porto Alegre, tinha um professor dando curso de radiestesia. Falei, eu vou entrar nesse negócio, deixa eu ver. Fiquei apaixonada. Aí eu me encontrei na questão de radiestesia, comecei a estudar por conta e fui sendo direcionada pelos seres.
pelos arcturianos já, só que eu não sabia na época que eram os arcturianos. Que eram os arcturianos. E aí começou a aparecer as mandalas, que o Janosch desenhava, que era um designer gráfico. Eu comecei a usar isso do meu jeito nas pessoas, através da radiestesia. Então, começou aí a minha jornada no multidimensional. No Chile, eu também canalizei ali uma questão bem diferente, tá? Já chega até a ser engraçado. Porque e o Chile tem essa energia, Tem muito, né? igual ao Brasil. Eu sonhei esses dias que alguém falava assim para mim, você tem que ir no Chile porque tem uma coisa lá esperando por você. Eu fui 3 vezes na Ruta de las Estrellas, que é no Vale do Elqui. Olha. Que é onde tem os avistamentos OVNI, tem os melhores observatórios do mundo. Eu fui em todos. Que legal. Para observar as coisas. Eu amo fazer essas Nossa. viagens. E aí, quando eu tava... Minha irmã mais nova... Porque minha família é de lá, tá? A minha irmã mais nova tinha acabado de comprar uma casa. Lá no Chile? No Chile. Em Santiago. É retirado de Santiago, Chocureu. É como se fosse Alphaville daqui. Tá. Aí ela tinha comprado uma casa. E ela falou, vamos dormir na casa? Vamos. Não tinha internet, não tinha nada. Aí ela levou o colchão inflável e ia dormir no sofá da sala. E a casa toda envidraçada, no meio da natureza. Nossa, tinha até coelho pulando na grama da casa dela. Uma casa enorme. O terreno dela acho que tinha 5.000 metros e a casa 1.000 metros, assim. E a gente foi dormir lá, sem nada. Passamos no supermercado, compramos o que a gente tinha que comer e acabou. Vamos curtir a casa. De noite, ela disse que viu uma luz dourada vindo do céu e ela apaga. E eu fui acordada e falando, a tua missão começa agora. E você está atrasada. Isso eu sempre estou atrasada. Você está atrasada 5 anos. Sempre há 5 anos que eu estou atrasada. Aí ele começa a me falar um monte de coisa surreal. Nossa. E você começou a anotar? Como é que você fez? Não, porque quando você conversa e canaliza, você não esquece. Sim, porque fica no registro, né? Agora, tem coisa que sim, geometria eu esqueço. Eles mandam, eu esqueço. Eles ficam bravos comigo. Aí, ele começou a falar de ondas que ficavam perturbando o cérebro das pessoas, que iria começar essa perturbação, que as pessoas iam ficar desconectadas. E começou a falar de tecnologias que eu nunca tinha ouvido falar e me falou de energia K. Aí eu falei, energia K de Karen? Aí ele, não, é uma energia que você tem. Você já veio configurada com essa energia. Meu pai é engenheiro calculista. E ele ia também conhecer a casa naquele dia. A gente ia sair para almoçar. Então, quando ele chegou, e o ser tinha mandado eu anotar um monte de número e uns negócios esquisitos ali, tipo um V, sei lá, é uns negócios. Eu anotei que dava K. Aí eu cheguei pro meu pai, o que é isso? Ele olhou, falou, você copiou no Google? Eu falei, eu não, pai, quero saber o que é. Ele, não, isso aqui é só... Por que você quer saber? Eu falei, não, porque eu quero saber o que é essa energia K. Ele falou, olha, eu vou te falar, é tipo uma explosão, não, implosão, é de dentro para fora, mas é algo invisível, que ocupa espaço, como gás. Olha só. Então, aí eu falei, tá, e o que eu faço com isso? Ele, não sei, você tá me perguntando. Aí eu não entendi nada. E ele falava que eu tinha essa energia. Enfim, aí esse ser, ele foi me falando muita coisa, mas era científico. Imagina, eu vinha de clínica de estética, que só falava de beleza, celulite. Falava assim, daqui a pouco começa a falar... entrar, né, num campo totalmente diferente. E coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então, ele falava da HAARP, dos Chemtrails, e já estava acontecendo isso no mundo. Então, ele pediu para eu escrever. E eu escrevo muito mal português. Então, eu tinha contratado uma jornalista para escrever meus textos. Eu escrevia para ela lá. Ela reescrevia, né? Graças a Deus, hoje a gente tem inteligência artificial. É verdade. Então, não precisa mais. Tadinho, né? Eles precisam do dinheiro deles, né? Aí, eu comecei a escrever e postar. E estava começando o Facebook. A gente estava saindo do Orkut, entrando no Face. Então, eu estava escrevendo. Então, eu criei várias páginas. Depois, eu aprendi a fazer blog. Comecei a escrever no blog. E muitos cientistas começaram a me procurar. Olha. Você tem muita informação e dono de faculdade. E eu falei, caraca, como que eu vou falar com essa gente? Eu não sou cientista. Nossa. E eles tinham muita curiosidade. Tudo que eu falava acontecia. E as previsões que eu dava acontecia depois de 10 anos, 8 anos. Então, naquele momento que eu estava canalizando, eu fui muito ridicularizada. Que droga estragada você tomou, você é doida. Uhum. Depois que as coisas começaram a fazer sentido, pô, aquela menina falou lá atrás... Então, tem coisa real aí. Sim. E aí começou. Eu comecei com seres de Vênus, que me traziam uma tecnologia de mudança para você não ficar hipnotizada com tudo que eles iam colocar.
Tá. Antes de ter essas coisas que tem hoje. Que já tá, né? Que já tá pior, cada vez pior, ainda a pessoa fica chipada, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar com isso, ajudar as pessoas. E essa tecnologia eu consegui trazer através dos orgonites. Então, fui uma das primeiras no Brasil a trazer os orgonites. Ninguém conhecia. Eram muitas poucas pessoas, mas tipo na Argentina, no Chile, era uma coisa comum. E você fazia o orgonite? Eu faço até você hoje. Faz até é hoje. Minha missão. É Olha. uma das minhas. Eu tenho uma linha de orgonite que é uma linha bem diferente desses que você vê por aí. É tipo táquions? É mais acelerado que táquions, para você ter uma ideia, Tá. porque o orgonite ele consegue colocar o campo energético no ponto zero. Então, ele reorganiza qualquer coisa que seja pensamento, espiritual, mental, físico, saúde, o que for. Ele coloca no ponto zero. Então, você reorganiza qualquer estrutura. Só que hoje a gente está tendo muito ataque psicotrônico, então tem que ter muito orgonite. O orgonite, ele é físico. Ele não é assim, eu vou limpar aqui, já está limpo, eu vou levar para casa da minha mãe. Não, ele você tem que deixar no ambiente, né? Não tem o que fazer. Então, a gente tem que usar orgonite para equilibrar os chakras. A gente tem que... O orgonite real, o verdadeiro, tá? O tecnológico que eu faço, são orgonites que realmente vão equilibrar o ambiente, as emoções das pessoas também. E é bom colocar embaixo do travesseiro, porque quando a gente desdobra também, a gente é chipado, implantado. Então, o orgonite, ele tem muitas funções. Como ele virou modinha, muitas pessoas começaram a fazer para ganhar dinheiro. Tá certo, tá tudo bem. Mas tinha que ter uma responsabilidade por trás disso. Então, acabou meio que queimando uma tecnologia que pode ajudar muitas pessoas. Sim. Entendeu? E, Karen, hoje você atua com essa conexão de que forma? Só quando você está, por exemplo, ali atendendo, que você entra em transe, porque você também tem uma mesa, né? Que é a mesa multidimensionais. Ou você está assim e eles se aproximam? Como é que é? Você tem que estar num local para ter essa conexão? Não. Como que funciona? Por exemplo, você está aqui comigo, você sente quando eles dão algum recado ou que você tem que falar alguma coisa? Às vezes eles até, não é que me possui, às vezes eu estou falando coisas que quando eu vou me assistir, não sou eu que estou falando. Olha que Só que é assim, a gente tem que entender, o ser multidimensional, ele vibra numa frequência diferente da nossa. Sim. É um pouco mais acelerado que o espírito. Sim. Né? Quando você está ali com um ser espiritual. Então, não tem como você incorporar, tá? E a linguagem é diferente, né? Existe assim, a linguagem universal. Sim. Então, a comunicação deles não é igual a gente nesse abecedário. A comunicação deles é intergaláctica. Então, como que eu posso te falar? Eles entendem qualquer idioma daqui desse... E eles vão conversar com qualquer pessoa. Se você fala português, você vai entender em português. Olha Porque só. eles estão no multidimensional, eles não estão nessa fisicalidade. É uma outra vibe. Então, não pode falar que a gente incorpora. Não existe isso. Eu já arrumei pau com gente muito famosa aí por causa disso. Tá? Porque eu também, de alguns estudos, é lógico, não estou no seu patamar de conhecimento desses seres, né? Mas aqui na minha mesa eu tenho essa conexão com seres interestelares também. E assim, a conexão que eu tenho é justamente de que eles não incorporam, eles trazem, né, a aproximação no mental, né? Então vai trazendo tudo mental. E pelo menos para mim, assim, é muito rápido. Sim. Vem muito rápido, Sim. né? Mas assim, eu não é algo que eu trago no trabalho, assim, eu trago através da mesa. Mas eu vejo que no seu caso é diferente. Então, você realmente traz essa conexão, traz essa mensagem, né? Eu sou bem empata, né? A minha configuração é empata. Eu entro, você me conta uma história, eu já estou na tua história, já vi tudo. E não é nem preto e branco, eu vejo colorido. Olha que legal. Isso desde criança eu não sabia que era isso, né? Então, o que acontece? Eles não vêm para brincar, eles vêm para passar informação. E essa informação ela tem que ser executada. Então, são várias antenas no mundo. Eu não sou a única e não sou a melhor. Então, eles vão usar aquilo que está mais pertinente para aquilo que eles querem passar. Então, tem momentos na minha vida que eu estou mais materialista, que eu posso ficar com o corpo doente. Então, eles não vão me desgastar.
Apesar que o meu médico, o doutor Pablo, falou, olha, eles não estão nem aí se você está com insônia, você está cansada, você vai ter burnout. E, de fato, eu já tive 2 burnouts severos. Nossa. E eu nem sabia que eu estava, que foi a minha farmacêutica, amiga minha, Leia, que falou, você está com burnout? Eu nem sabia. Olha aí eu fui isso. tratar, graças a Deus, eu tratei. Mas eu tive 2 severos, sem saber que era. Então, esses seres, eles vão se comunicar, querendo ou não, com quem está disponível. Só que, às vezes, a gente tem uma missão de vida. E essa missão, você tem que fazer ela. Estando bem ou não, você tem que fazer. Sim, sim. Então, você já sabe o que você vai fazer na tua consciência cósmica, porém, aqui na fisicalidade, a gente esquece. Então, a gente vai fazendo o que eles vão mandando, de acordo com o que vai vindo as informações. Então, as pessoas viajam muito na maionese, achando que, é especial, você é uma comandante. Eu já vi gente falando, eu sou uma comandante. Não existe isso. Sim. Para que você é uma comandante? Para que serve aqui nessa dimensão você ser uma comandante? Para nada. O que serve é você transformar aqui nessa dimensão aquilo que eles trazem do multidimensional. Ponto. E é legal, né, Karen, que o jeito que ela fala, né, gente, dá até para ver que ela não tá no ego, né? Que ela não deixou isso subir para a cabeça. Que ela poderia estar falando, não, eu sou a comandante. Não, e talvez ela estaria perdendo essa conexão. É o que eu brinco. A pessoa pensa que tá falando com o Chico Xavier e tá com o Chicão do Brau, né? É mais ou menos tá assim. Com o Brau, né? E a gente vê que não é o seu caso, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma vez pesquisa de registros acásticos, né? Legal. Que fala. E vem muito essa raiz, né? Da gente saber essa origem, tudo. Sim. E quando a pessoa passa numa sessão com você, você consegue acessar isso para a pessoa, para trazer os movimentos que ela precisa mudar, Karen? Cada um é cada um. Tá? Então, toda informação que vem deles, todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente não consegue acessar aqui nessa dimensão e precisa ser acessado mais tarde, é por merecimento. Então, imagina você hoje, uma pessoa de periferia, que tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, você sofre preconceito, você é maltratado e você ganha na Mega Sena R$1 bilhão. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Ela não tem estrutura, Não né? tem. Então, você não pode mandar essa estrutura para pessoas que não estão preparadas. Então, os seres multidimensionais são muito inteligentes, assim como os ascensionados. Sim. Porque eles trabalham mestres, junto. né? Então, você vai receber aquilo que você pode receber para você não ficar com o ego inflamado, para não se sentir Deus, Sim. né? E para você também poder se melhorar como pessoa e ajudar o maior número de pessoas possíveis. Porque são poucas pessoas despertas. É verdade. E tem muita gente curiosa. Eles não querem os curiosos. E agora, uma coisa bem legal para você saber, que é o seguinte, eles não olham a gente pela Karen, tá com o terninho azul, loirinha, maquiada. Eles olham a tua energia. É a vibração, né? E a sua energia não mente. Tá tudo ali, no teu registro acástico, tá todas as tuas vidas, a tua intenção. Então, eles não vão perder tempo com pessoas que querem aplauso, que querem seguidores. Às vezes, até eles vêm com mensagem para pessoas que têm bastante seguidor, porque precisa passar aquela informação. Ponto, acabou. A pessoa nunca mais passa mais nada. Entendi. Entendeu? Mas eles vão trabalhar com uma ética, de acordo com aquilo que você pode. E a gente está nas nossas limitações aqui. Então, um dia eu posso, outro dia eu não posso, outro dia eu estou estressado, outro dia eu briguei com a minha filha. Como é que eles vão mandar uma informação para eu ajudar se eu estou brigada com a minha filha, entendeu? Então, Karen, assim, né? Lógico que daqui a pouco ela vai falar sobre lá a questão lá do OVNI. Mas, assim, se, por exemplo, eu pedisse para você, se você sentir que existe essa possibilidade de autorização, até para o pessoal entender como é que é o seu trabalho, você daria, assim, uma mensagem canalizada, assim, pra gente? Eu consigo fazer isso, mas o meu trabalho não é direcionado pessoal. O meu trabalho é a nível global. Então, quando eles trouxeram a mesa multidimensional acturiana, que veio dentro das terapias, era para a gente fazer apometria cósmica, retirada de chips, implantes, clonagem, que a gente também é clonado, retirada também de obsessores, encosto, que tem a ver com as outras filosofias, porque isso daí a gente vive. Sim. Então, a gente tem que tirar tudo que não é nosso e voltar para o nosso eu superior, para depois você ter o teu poder do livre-arbítrio. Sim. Então, isso é geral. Então, qualquer pessoa que entra na minha técnica, ela vai ter essa comunicação com os acturianos, querendo ou não, porque está dentro da técnica. Sim. Entendeu? Porque você forma, né? Isso, pessoas também, né? Então, não precisa de iniciação.
Arcturiano não precisa de iniciação, muito menos seres multidimensionais. Os mestres ascensionados precisam de iniciação nos seus templos. Os galácticos não existe isso. Tá. Eles estão ali para as antenas ligadas. Então, quanto mais você se limpa desses miasmas que a gente tem aqui no planeta Terra, que engloba tudo isso, mais conectado com a sua verdade você está. E mais conectado com a sua verdade, você deixa algumas coisas que a gente está muito apegado aqui, como orgulho, competição desnecessária, porque a competição ela é boa, até para você crescer, mas desnecessária, que é aquela coisa ruim de você prejudicar teu colega para você se dar bem. Coisas assim você vai tirando da tua vida. Exatamente. Porque você vai entender que aqui é muito rápido o teu processo, o tempo que você tem aqui é muito pouco, você tem que fazer a tua melhor versão aqui para você passar de ano e não voltar de novo. Exatamente. Então, quanto mais você vai tirando essas densidades, mais você volta para o teu eixo. Então, é nisso que eles trabalham comigo. Agora, de chegar e falar para uma pessoa, já falei sim, a pessoa nem me pediu, mas eu tive a leitura, já falei para várias pessoas, algumas levam bem, outras não, porque às vezes essa mensagem chega e eu tenho que falar para a pessoa. E a pessoa não está preparada para ouvir, né? Tem gente que não está preparada para ouvir o que tem que ouvir, né? E eles não passam pano, né? É direto. E, por exemplo, aconteceu com a Vera Marfesa, não sei se você já ouviu falar dela. Não. Ela é bem conhecida. E aí eles estavam me falando que ela precisava de proteção, que os bichinhos dela estavam todos falecendo por causa de energia. Eu falei, como é que eu vou falar para uma mulher de 70 anos, eu tenho 50? Praticamente ela vai falar, quem que é você na fila do pão? Então, como eu tenho essa vergonha de procurar, eu peço pro Dorim. Que o Dorim tem uma maneira essa fácil. Facilidade. Eu falei, Dorim, por favor, procura a Vera Marfesa e fala isso. Tá bom. E o Dorim vai. A Vera, no começo, falou, não, obrigada, não quero ajuda de ninguém. E depois virou amiga nossa. Olha. E aí ele falou, agora eu posso fazer para você? Aí ela deixou depois de muito tempo, porque ela não entrega energia assim de qualquer... Então, essas coisas eu recebo. Por quê? Porque são pessoas específicas que ajudam muitas outras pessoas, né? Então, eu recebo nessa questão. Agora... Para você descobrir a tua linhagem, que você fala, qual é a minha linhagem galáctica? Isso daí é uma lição de casa que a pessoa tem que fazer. Eu não posso fazer por você. Imagina você tá no pré e a tua mãe faz todas tuas lições de casa. Você vai aprender? Não. Não. Então, a tua frequência galáctica é você que tem que acessar. Não adianta você ficar pagando terapeuta XY. Uma aluna minha, que é advogada, ela não é terapeuta, ela pagou para todos que estão no mercado. Olha. Cada um falou uma coisa. Aí eu falei, tá vendo? É porque é você que tem que buscar. Acessar. Eu, depois de muitos anos que eu estava canalizando, eu não sabia de onde que eu vinha. Depois eles falaram, você é Felina das Pleiades. Eu falei, Felina das Pleiades? Olha só. Que eu achava que Felina era só de Sírios ou né? daquele outro quadrante lá que a Cris de Pascoal fala, esqueci o nome. Me fugiu também, mas eles têm um formato felino também. Não, você é Felina das Pleiades. E, inclusive, eu fui para as Pleiades, vi como é que funciona as Pleiades. A tecnologia Tesla lá é super forte, Sim. bem legal. Eu fiz várias viagens para lá. E, inclusive, eu tenho um filho lá. Olha, que interessante. Eu tenho um filho que deve estar hoje com uns 17 anos. Olha, que interessante. interessante. E ele é bem pretinho. É o que a física quântica traz, né? Essa possibilidades, né? Que tem a outra parte nossa lá, que a gente não... É lógico que, assim, tem pessoa que tá falando assim, nossa, ela tá viajando na maionese, como é que pode? Mas, gente, vai chegar uma hora que essa compreensão vai estar muito mais de fácil acesso, né, Karen? Hoje tá mais, porque antigamente, para eu poder explicar o meu curso, a MMA, eu tinha que ir pela radiestesia. Para a pessoa tentar entender o que é onda, frequência, vibração, modificação de energia. Sim. Porque senão não tinha aquela compreensão. Hoje virou moda, então é mais fácil a minha comunicação, entendeu? E por falar em comunicação, Karen, a gente viu aí todo um barulho, né, em torno dessa questão do OVNI, da nave, né? Que o rapaz lá depois estava expulsando os ufólogos. E a Karen, além de tudo isso que ela falou, ela também é ufóloga. Sim, né? sou ufóloga. Então, assim, conta pra gente, o povo quer saber. Teve OVNI ou era tudo, sabe, coisa da cabeça ou... Conta para nós. Então, a região
já tem, sim, índice de aparição de OVNI, mas não do jeito como ele mostrou, tá? Antes dele estourar no mundo todo, porque ele estourou no mundo todo, esse rapaz, não foi só no Brasil, alguém mandou pro Dorim perguntar para mim, e eu falei, não, isso é poste. Olha. Eu não sei te falar por que eu sei se é poste, se é nave, eu não sei te falar. Eu sei identificar pela luz. Tá. Eu falei, isso é poste. Talvez por causa da energia K que você já tem pode aí, ser. né? Pode ser. Enfim, e aí, acho que a pessoa não gostou. Isso foi pelo Instagram. E aí começou a ter todo o boom dessas coisas. E eu falava pro Dorim, não é nave. Tem coisa estranha. Aí o Ricardo Ventura, que é um cara que tem um programa que chama Não Minta Pra Mim, pegou e fez uma análise dele. Porque quando você conversa, dá para saber se você tá mentindo ou não. E o cara veio da polícia, então eu falei, vou assistir. Tá. E tudo que esse cara fala bate no meu coração direitinho. Eu adoro as coisas que ele vai analisando. E aí o Ricardo Ventura, né, ele chegou numa conclusão que ele foi fazendo storytelling. A cada dia ia mostrando uma história e isso foi trazendo o público. Só que esse rapaz, ele não sabia que isso ia estourar dessa maneira. Eu não posso julgar. A gente tá? não pode. Eu não posso julgar porque ele pode até ficar chateado comigo. Mas eu vou falar o que eu sinto dentro da minha opinião. Uma mentira nunca é sustentada. Então, uma coisa que me chamou a atenção foram os ufólogos na porta da casa dele e ele tratar mal. Um ufólogo não vai invadir teu terreno se você não quiser. Não, ele vai tocar a campainha, vai se apresentar, entendeu? E ele teve uma histeria muito grande relacionada a isso. Não é invasão. Se uma pessoa tá com 2.500 pessoas seguindo ele no Instagram e tá falando que lá tem aparição OVNI, claro que vai trazer curioso, jornalista e ufólogo. Sim. E o ufólogo, ele faz pesquisa. Primeiro ele vai ver se é verdade ou não. Então, eu achei estranho ele ficar tão irritado com os ufólogos. Aí, depois, teve um outro canal, que eu esqueci o nome, que ele tirou a foto da onde estava ali o camping e sobrepôs com o que ele estava falando que era uma nave. OVNIs, nave. E aí, claro que era mesmo formato e era poste. Agora, se o Mike Leão achou que aquilo era nave, eu já não sei te falar. Mas teve muita coisa ali que a gente analisa as atitudes dele, que é aquilo que eu te falo, uma mentira, para se sustentar, tem que ficar inventando várias mentiras. Então, ele foi dando uma de vítima. E uma coisa que até os seres falam, que quando você está na luz, você está na luz, você não está em cima do muro. Exatamente. Não existe isso. Ou você está na luz ou você está na luz. Não tem como você ficar, ó céus, ó vida. Então, mas ele cuida dos bichos. Não existe isso, mas ele cuida dos bichos. Ou você fala a verdade, desculpa, eu errei. Aí só porque cuida dos bichos as pessoas vão passar pano? Não tá certo isso. Já vira endeusamento, né? Mais ou menos isso, né? É o que eu falo, né? Eu penso assim, a gente para levar algo para mídia ou para você falar algo, você tem que ter muita certeza do que você está falando, isso, né? Porque eu achei até interessante, falei que eu até vou mandar a imagem para Karen, porque eu tenho uma chácara lá em Mariporã. Há um tempo atrás, a gente viu, né? E aí eu entrei, eu estava na piscina e depois eu senti uma conexão com a apometria, acessei o campo apométrico e aí me confirmou que era, né? Certo. E aí, só que assim, a gente curtiu aquilo, agradeceu e não levou adiante. Sim. No dia seguinte, tinha um monte de coisa no Instagram de pessoas que tinham visto. Olha, então em Ribeirão Preto, em Minas Gerais, e pegando toda a região ali da Serra da Mantiqueira. E lá tem muito. E aí eu falei pro meu esposo, para minhas cunhadas, falei, não era coisa da nossa cabeça, né? Mas depois eu vou mandar a imagem para você, mas foi muito interessante, né? E você vê, porque a gente, por mais que a gente não entenda, né? A gente sabe um pouquinho, aquilo ali não é avião. Não é avião, não é satélite, não é lixo cósmico. Não é drone, né? Não é exatamente, né? E assim, era muito. E depois vendo outras imagens, né? Eu falei, cara, é surreal. Sim. E depois apareceu, assim, como se fosse uma nave-mãe e aqueles iam para aquela nave, assim. Eu vou te mostrar. Eu tenho a gravação, eu vou te mandar.
E aí você analisa e você fala, Legal. né? Porque é o tal negócio, né, Karin? É o que você falou. Às vezes, a gente, para falar uma coisa, mesmo que for mentira, você tem que sustentar a tal mentira. E aí você né? tem que ficar inventando mais história, e que é o que a gente está vendo. Exatamente. Por isso que a gente vê tanta gente, né? Eu estava falando até isso com o seu esposo. Às vezes a pessoa faz previsão, só que assim, né? Muito mais às vezes para ter uma mídia ou para aparecer e depois não sustenta aquilo. E aí tem que ficar inventando mais mentira para ver se uma hora acerta, né? Eu sou uma pessoa que eu observo muito a índole. Sim. Não sei, acho que todo galáctico é assim, principalmente felino. E ele fez um history que aquilo me incomodou demais. Porque ele falou assim, enquanto vocês estão aí me desmentindo, eu estou ganhando dinheiro. Hahaha, eu estou no SBT, eu estou não sei no... Estou fazendo... Ah, eu acho que eu vi também, gente, meu esposo estava vendo. Isso. Então, tipo assim, ele está tirando o barato das pessoas. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Exatamente. As pessoas estão seguindo um charlatão. Alguém que está ali, né, para dar um movimento. A verdade é que ele acreditou, sustentou e mais um monte de gente. E ainda ri. Fala, tá vendo? Vocês, enquanto estão aqui me criticando, eu estou ganhando dinheiro. Exatamente. E não é assim que funciona. E a gente sabe que essa questão material para a espiritualidade é muito forte, né? A gente sabe que, assim, a gente está num planeta onde a gente precisa dessa moeda, porque, né, o dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Mas não é tudo, né? O dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma frequência. E quando a gente entra num equilíbrio, ele passa a vir de forma natural na sua vida, porque você se torna abundante. Claro. Não porque você, né, começou a ter dinheiro, mas porque você passou a ser a abundância, a riqueza, a prosperidade. Então, passa a haver uma mudança de mentalidade, né? Senão, fica igual o cara que você deu o exemplo. Ganhou na loteria e não sustentou. Não no sustenta, outro dia... ainda sai devendo. Ele perde 1 bilhão e ainda fica devendo mais 100 mil. Exato. E tá cheio de gente assim, né? Se a gente for pegar aqui os Big Brother da vida, muitos que lá atrás ganharam, hoje estão numa situação aí que não... A gente vê com jogador de futebol, artista, né, cantores. Exatamente. Às vezes até que procura a gente, né, para pedir ajuda. Só que assim, não é questão de fazer dinheiro, é de mudar a mentalidade, né? O dinheiro é uma energia. Então, ele é uma resposta daquilo que você está vibrando e do que você é. Porque não adianta você também ser um gênio e tá bloqueada essa questão financeira. Sim. Né? Porque tá cheio de gênio aí que tá... O Nikola Tesla é um que morreu de fome. Exatamente. Morreu sozinho e de fome. E ele não houve o destaque. O Thomas Edison se destacou, né? Porque a permissão, né? Hoje a gente entende esse nível de permissão, tudo. E então, a gente foi criado aqui nessa dimensão para perder o nosso poder pessoal, para a gente virar escravinho mesmo de quem governa tudo. Sim. Então, quando você consegue entender que você é dono do teu destino, que você reescreve o teu registro acástico, que você faz tudo, você é um perigo para a Matrix. Sim. Então, eles começam até te atacar na parte espiritual para você não se desenvolver ali. E falar, não, isso aqui é besteira. E não é. Exato. Você entendeu? Então, lá atrás, os canalizadores da Grande Fraternidade Branca tiveram mortes horríveis. Porque foram atacados. Não podia chegar e falar, olha, o eu sou, você vai ativar a sua melhor chispa divina, vai trazer aqui para essa dimensão, você vai se tornar um avatar. Sim. Isso é atômico. Exatamente. Né? O teu pensamento e sensação e emoção é atômico. E isso, alguns seres extraterrestres, como os greys, não têm. Eles não têm sentimento. Sim, é a frieza, né? Isso. Então, a emoção é muito atômica. Você consegue realmente modificar uma estrutura no DNA, molecular, né? Através da emoção. Então, eles estudam a gente. Por isso que tem muita nave que vem abduzir a gente. Sim. Porque eles querem entender como que funciona a emoção. Eles não têm. Entendeu? Isso aí são os seres mais de baixa frequência, porque tem. Sim. Né? Os multidimensionais, eles são totalmente vibe, assim, amor, paz, compaixão. Não tem, acho que na quinta dimensão, tenho certeza. Na quinta dimensão não tem inveja, não tem raiva, não tem orgulho. Mas desceu da quarta para baixo, aí já era, né? É o que prende a gente no umbral. Exatamente. Ô, Karen, e se você pudesse, né? Nossa, já tá caminhando pro final do podcast, uma conversa tão gostosa. Então, assim, no geral, se você pudesse deixar uma mensagem assim para a humanidade ou a nível assim até de questão do que as pessoas estão passando nesse momento, essa ansiedade por causa da Copa, né? Tudo isso aí, essa questão política, essa questão de guerra. Se você
pudesse trazer através dessa conexão sua, assim, tem como você deixar uma mensagem? Claro. Então, o meu trabalho todo é pautado nisso, é você voltar para você, para a sua verdadeira versão e para aquilo que você realmente é e assumir com responsabilidade. Então, a gente tem que deixar as distrações de lado. Claro que a gente vive num planeta que tem que ter distração, você tem que fazer as coisas, mas tem o lado também que você tem que pôr muita atenção, que é o lado multidimensional e espiritual. Sim. E às vezes a pessoa larga a mão disso, né? Exato. Então, você voltar para o teu centro, você entender como você funciona. E quando você começa a entender como você funciona, para de mentir para você mesmo, assume a sua versão, se melhora como pessoa, que é a reforma íntima. Exato. E aí as pessoas só saem ganhando fazendo isso. Sim. Dói para limpar? Dói. Mas vai chegar lá na frente, vai fazer maior sentido em tudo. A tua missão de vida abre, a sua consciência se expande, você vai trazer uma fluidez na tua vida 1000 vezes melhor, sem tanta trava. Exato. Porque você está assumindo realmente o teu ser divino que é. É isso. Exato. Ah, legal. E aí, Karen, se a pessoa quiser, né, contratar o seu trabalho, como que funciona? A gente sabe que a Karen é esposa do Dorim, né, reforçando, e o Dorim trabalha todo com essa linha cigana, né, o baralho cigano, e você é o oposto, né? Você multidimensional total. E ele tem conexão também, tá? Ele tem, que legal. E assim, não conflita o trabalho de vocês? Não, a gente se equilibra, muito pelo contrário. Ele é mais terra espiritual, né, que a gente fala dos elementos, né? A terra, o fogo, o ar e a água, e eu sou o éter. Então, a gente se complementa muito. Então, tem coisas que eu não sei resolver. Às vezes você manda atendimento para ele. Não é só porque eu sou multidimensional. Por exemplo, você pega uma magia negra muito forte, que a pessoa refaz, o multidimensional ele limpa, traz consciência. Mas o resultado pode ser mais demorado porque ele vai de acordo com aquilo que a pessoa consegue discernir. Se Dorim quebra, ele vai lá e quebra. Entendeu? É mais rápido dentro daquela consciência. Vai ter consciência? Não vai. Mas pelo menos executou aquilo que ele precisa, porque o multidimensional, é aquilo que eu te falei, ele vai de acordo com aquilo que você pode receber. Então, se você receber uma magia negra, é porque você é magiável. É porque você entrou no campo vibracional para receber, né? Entendeu? Então, a gente se complementa muito nisso, porque eu trago muito do galáctico, que é muito sutil, é muita consciência, e ele já vem mais com aquela malevolência que fala, né? Eu vou arrumar aqui, fazer aqui, oferecer aquilo. Porque ele trabalha só com água e vela. Mais nada. Elementos, ele né? não oferece mais nada. No bicho morto, essas coisas, não faz nada disso. Tá. O Dorim, ele consegue fazer as coisas dele dessa maneira, e eu faço tudo no mental, porque o galáctico é mental. Só que não é só mental, é mental com campo. A gente sabe lidar com campo. Só que eles não precisam tanto da gente, é só abrir a conexão. Você faz a mesa multidimensional arcturiana, não é você que está fazendo a apometria, são eles. Você está dando só os comandos. Sim. Entendeu? Quem tem mediunidade vê. Quem não tem, só sente. Sim. Entendeu? Então, é diferente. Você não está oferecendo nada, não está fazendo uma troca, não está colocando aquela pessoa no lugar, não está dando uma devida morte cósmica, porque às vezes aquele ser não quer evoluir também. Enfim, então é um equilíbrio. E a espiritualidade, ela anda junto, não tem o melhor ou pior. Eu falo para os meus alunos da MMA, nós somos faxineiros. Porque a gente está limpando a sujeira do mundo e das pessoas. Então, se vocês querem ego, não vai ter. A gente é faxineiro e ponto, acabou. É isso que nós somos. E o MMA que você fala é mesa multidimensional arcturiana, Vai fazer 10 anos o ano que vem. Olha, Karen, que legal, né? E hoje essa formação, ela é presencial ou é online? Ela é toda online. Depois que eu entrei no digital, eu fiquei preguiçosa. Até falo pro Dorim, eu gravei, tá gravado ali, a gente tem mentorias, né? Porque como é um processo muito individual, cada um vai receber de uma maneira, a gente tem a mentoria e a gente vai acompanhando os alunos. E temos grupos de alunos que querem entrar no WhatsApp
e a gente também vai acompanhando, eles vão tirando dúvida. Eu cheguei no marco hoje de 27 mil alunos. Olha, gente, bastante. que incrível. Juntando todas as minhas técnicas, não é só de uma técnica. Então, o aluno, ele comigo, ele tem um ombro a ombro ainda. Tá, que legal. Porque eu sei que tem mentores que não conseguem mais, porque é mais de 100 mil pessoas, né? Mas eu ainda tenho ombro a ombro. Eu sou uma professora que eu não quero vender o curso. Eu quero transformar a sua vida. Sim. Então, não é porque você comprou, tchau. Não, eu continuo com você para o resto da sua vida. Então, o aluno me procura, eu estou respondendo dentro das minhas possibilidades, porque tem aluno, às vezes, que esquece que eu tenho meu final de semana, que eu tenho meu marido, que eu também quero ter minha vida, né? Senão, confunde tudo, né? Então, eu deixo claro, de segunda a sexta, e me deixa sábado e domingo eu descansar. Então, isso daqui eu ainda consigo ter com meus alunos. As mentorias são no Zoom, ao vivo, né? E as outras técnicas que são mais fáceis e não entra com tanta profundidade multidimensional, mas também trabalha. A gente também tem as mentorias, mas não tem tanta dúvida, porque a nossa apometria, ela vai mexer com pessoas obsediadas, com pessoas com problema. Às vezes a pessoa confunde esquizofrenia com obsessão, né? Mas também tá linkado. Né? Então, a gente tem esse acompanhamento ainda com o aluno. Graças a Deus eu consigo. Olha que interessante. Então, gente, se você quiser, né, entrar nesse mundo multidimensional, a Karen realmente é a persona para trazer essa nova realidade. Por quê? Porque ela entende, ela traz a tecnologia e ela tem um trabalho muito sério, né? Já deu para perceber a forma como que ela coloca. Porque a gente percebe a linguagem até pelo jeito com que a pessoa se coloca. Porque se a pessoa fica lá, não, porque você não consegue com ninguém, porque é só comigo. Isso daí... Não, olha, você me desculpa. Eu acho um quando um terapeuta, um mestre de qualquer técnica fala, só a minha resolve. Não existe isso. Exatamente. O reiki a gente ouve muito isso no meio, né? Gente, você tá sem energia, não vai ser MMA, é reiki. E eu não sou professora de reiki. A gente não pode vir com essas coisas, sabe? A gente não tá aqui competindo, a gente tá aqui colaborando. Então, quando você realmente é canalizador e trabalha para a luz, você jamais vai ter esse tipo de atitude. Uma coisa complementa a outra, claro. né? É o que a gente fala, né? Outro dia a pessoa falou para mim, então quer dizer que a sua terapia resolve, a sua mesa resolve tudo? Eu falei, ela resolve até onde você permite, mas às vezes você vai se conectar muito mais com o reiki ou com uma outra coisa, né? Com uma outra técnica. Sim. Às vezes é igual você falou, tá muito mais ligado ao multidimensional só, sem misturar outras possibilidades, né? Eu falo que o importante é você entender que a gente está no momento... do planeta, né, Karen? E tudo é preciso, tudo é necessário. Você pode aprender o reiki, você pode aprender a radiestesia, tudo é um complemento, nada é melhor que o outro. Como eu também não sou melhor que você não é melhor que eu. Exatamente. Então, você tem seu conhecimento, eu tenho o meu. Aqui nos batizadores, eu encontrei com a Márcia, ela estava me explicando coisas que eu não conheço. Exatamente. Então, eu estou aprendendo com ela. Exatamente. Né? Entendeu? Então, você não pode falar, não, o meu é o melhor. Não é. O meu, ele vai ajudar naquilo que você precisa. Exatamente. O meu não, né? Porque é dos seres. E eu tenho também as geometrias que eu estou trazendo agora. A geometria sagrada. Que são a radiestesia acelerada da quinta dimensão. Até já roubei o nome da radiestesia para poder explicar. Por quê? Essas geometrias que tem na radiestesia já não estão mais funcionando porque a frequência do planeta está acelerado. Sim. Então, eu estou trazendo a atualização. Claro, não posso me colocar como a dona do mundo, mas eu trago e assim... O resultado que o pessoal traz para mim é muito rápido. Muito normalmente você tem que limpar, tem que nortear, tem que fazer isso, tem que fazer o maior paranauê. E ocupa muito espaço. Na minha metodologia é rápido. Sim, no dedo, não precisa nem de pêndulo. O seu dedo é a sua varinha de Merlin. Então, eu trago isso que não é meu. Vem de um ser que é das Pleiades, que é como que eu vou falar? Um gnomo. Olha, um gnomo que me trouxe o puxão quântico. Quando ele me trouxe o puxão quântico, eu nem levei a sério. Eu dei de graça esse curso na internet. Nossa. E quando começou a ter uma explosão de resultado, eu falei, epa, vou profissionalizar isso aqui, porque eu profissionalizo as coisas. Aí eu peguei e fiz tudo direitinho, porque na internet você dá uma aula de 1 hora. Aí eu peguei, trouxe o curso e, para minha surpresa, estourou no mundo todo. Né? Ai, Karen, olha, muito legal. Quero agradecer o seu carinho, agradecer por você ter estado aqui com a gente. Fala aqui para a câmera como que a pessoa te acha no Instagram, se tem algum contato, como é que é? A pessoa quer fazer curso com você, quer fazer um atendimento?
Tá. Fala pra gente. Atendimento, eu tô bem restrita porque eu não tenho muito tempo, né? Porque eu tenho muitos alunos, gravo muita coisa, porque eu tô recebendo sempre, eu tô trazendo. Então, eu tenho meu canal do YouTube, que é Karen Rodrigues. Aí você tem que colocar o terapeuta ou acturiano que você me acha, porque são 3. Uma mexicana, cantora, e uma modelo de legal. Miami, que tem o mesmo nome que eu. No Instagram é Karen Rodrigues, com Z e K, né? E no TikTok também, Karen Rodrigues. Legal. Quero ir para o Spotify, não sei como fazer, mas em breve a gente vai estar lá. É isso aí, legal, legal. É isso. Ai, gente, quero agradecer, Karen, mais uma vez o seu carinho, viu? E a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. E quero, né, deixar um recado para você que acompanhou aqui, gente. Fez sentido para você, chegou aqui pela primeira vez, já vai aqui, ó, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações, porque a gente está sempre trazendo conteúdos assim, com pessoas que fazem um trabalho sério, que trazem realmente a transformação na vida das pessoas, né? Como a Karen vem trazendo hoje pra gente. E você também, que quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, a gente está com uma mentoria, que é a mentoria Cure a Sua Vida, Expanda o Seu Negócio, que é para você sustentar aquilo que você tem limpado, porque não adianta só limpar e depois não sustentar, né? Você não conseguir ali reprogramar a sua mente para aprender a lidar com as diversidades do dia a dia, com as coisas que a gente traz. E se você também quer vir para a formação da minha mesa radiônica apométrica universal, que também é uma ferramenta de cura, né? Onde a gente traz a formação dos terapeutas vibrantes, ligado tudo a esse campo vibracional também, vem com a gente. E para finalizar, Karen, ó, a gente vai olhar aqui para essa câmera do meio e a gente vai agradecer você que participou e deixar aquela frase mágica, né, gente? Não esqueça de vivenciar a magia da sua existência, sabe por quê? Porque viver é mágico! Tchau, gente! Gratidão!